Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Joel, capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13. Joel, capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso, fazei isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, nessa manhã, é para mim você se arrepender dos nossos pecados, meus irmãos. Enquanto há tempo, meus irmãos. Porque Deus ele dá a oportunidade para mim, para você se arrepender, meus irmãos. Porque Deus é tardio em se irar, meus irmãos. Porque Ele é dando tempo para mim, para você se arrepender. Mas que você venha se arrepender enquanto é tempo, meus irmãos. Não, não venha, né, esperar que Deus venha se irar, não, meus irmãos. Porque quando Deus se irá, meus irmãos, não vai ter mais tempo para mim você se arrepender, não, meus irmãos. Porque quando Deus se irá, eu e você vamos ter que pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, meus irmãos. Que você venha se arrepender quanto é tempo, meus irmãos. Porque Ele está de braços abertos para nos perdoar. Mas que eu e você venha abrir nosso coração. Que você venha se arrepender de coração, meus irmãos. Porque Ele está de braços abertos para nos perdoar, meus irmãos. Não importa o que você fez. O que importa é que você venha se arrepender de todo o coração, meus irmãos. Porque Deus, Ele está, né, dando tempo para mim, para você se arrepender, meus irmãos. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo para você se arrepender, não, meus irmãos. E que você venha se arrepender enquanto há tempo. Que você não venha esperar Deus se irar contra mim, contra você, não, meus irmãos. Porque Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus, Ele dá tanto tempo para mim, para você se arrepender, meus irmãos. Só que muitas das vezes você não quer se arrepender, meus irmãos. Muitas das vezes você quer pagar o preço. Quer esperar Deus se irar contra mim, contra você, meus irmãos. E que você não venha querer deixar Deus se irar contra mim, contra você, não, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele é tão maravilhoso que Ele dá tempo pra gente se arrepender, meus irmãos. Ele é tardio em se irar, porque é dando tempo pra mim, pra você. E que você não venha perder mais tempo, meus irmãos. Que você venha abrir nosso coração, meus irmãos. E se arrepender de todo o coração do nosso pecado, meus irmãos. Porque Deus, Ele perdoa, meus irmãos. Mas só basta a gente querer, meus irmãos. Só basta a gente confessar para Ele nossos pecados, se arrepender e não praticar mais as coisas que não agradam a Deus, meus irmãos. Que você venha começar a praticar o amor, praticar o bem. Porque Deus, Ele perdoa, meus irmãos. Não importa o que você fez. O que importa nessa manhã que Ele está falando para você, que você venha se arrepender, meus irmãos. De todo o nosso coração, que Ele perdoa. Enquanto há tempo, meus irmãos. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo de perdão, não, meus irmãos. E que você venha se arrepender quanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus, Ele perdoa. Não importa o que eu e você fez. O que importa é que Ele está de braços abertos para nos perdoar, meus irmãos. Mas que você venha se arrepender de todo o nosso coração, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham um bom dia.